Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Pro. Oi, Pro, tudo bom? Bom. A aula passada eu corrigi até qual tarefa, gente? Pessoal, Até a a aula 20, eu acho, Pro. até qual? Até a 20. Até a 20? Uhum. Então, vamos lá nas tarefas. A gente vai as tarefas dessa semana. Então, a 20 foi corrigida. Tarefa 21 é tarefa NET. Então, tem que corrigir lá no site do Objetivo. Então, escrevam lá na tarefa 21. Corrigido pelo site do Objetivo. Corrigido pelo site do Objetivo. Escrevam lá no final da 21. 22 também é tarefa NET. Então, corrigido pelo site do Objetivo também. Vocês têm que entrar lá no site e corrigir. Para hoje também tinha a tarefa 23, gente? Não. Não. Então, só a 21 e a 22, que são tarefas para vocês corrigirem lá no site do Objetivo. Aí a gente volta para o nosso conteúdo de aula. Já fizemos, então, a semana passada e retrasada o estudo das crases. Aí aqui tem o resuminho, tá? Esse quadrinho é um resumo da página 18. Participação na vida escolar é aquele texto que eu falei para vocês que vocês tinham que produzir no caderno e dar para alguém da casa de vocês fazer avaliação. Então, é para estar pronto isso aqui. Em vez de ser em grupo, né? Alguém da casa de vocês. Aí, quando a gente voltar, nós vamos fazer a leitura. A 23 também nós pedimos, ó. Apareceu a casinha aqui, depois a gente volta. Direitos do consumidor. A gente está um pouquinho adiantado. Vocês já fizeram os exercícios e a leitura da página 23. Da página 24. Doutora, você fez até a página 27 e corrigiu. Sim, eu sei, mas eu vou retomando para alguém que tiver perdido. Fizemos da página 25, da 26. Fizemos ali a leitura, eu falei para vocês que é importante essa parte do artigo, parágrafo em si. Fizemos também a 27, a questão de cima nós fizemos. E aqui, né, nós vamos começar aqui no final da 27 hoje. Nesse enunciado aqui embaixo, ele diz o seguinte: o texto de lei é de difícil compreensão para o cidadão comum, que não tem familiaridade com termos jurídicos. Em alguns casos que tratam de temas do cotidiano das pessoas, como o direito da criança, do adolescente, do consumidor, são elaboradas algumas cartilhas, ou seja, publicações mais simples com uma linguagem mais acessível. Aqui também apresentamos os principais direitos do consumidor em uma linguagem que você domina. Depois de conhecê-los, você terá mais condições de exigir a seu favor aquilo que a lei determina. Então, aqui embaixo nós temos uma cartilha
com um resumo daqueles direitos do texto de lei, daquele pedacinho do texto de lei que a gente analisou, tá? Então, vocês vão fazer a leitura da página 28. Tá vendo? Aqui tá bem mais fácil, tem uma ilustração para ajudar. Então, página 28. Página 29, leitura. Página 30. E aí, vocês vão fazer os exercícios da página 30 e da página 31 por enquanto, tá? A gente vai fazendo aos pouquinhos. Então, podem fazer até a página 31. Eu vou dar para vocês, acho que uns 15, talvez um pouquinho mais, né? Porque o texto tem 3 páginas, para vocês responderem as atividades, tá bom? Então, podem fazer. Alguma pergunta, gente? Não? Podem fazer, então.
Senhora, desculpa que eu cheguei atrasada. Pode repetir as páginas para fazer? Eu pedi para fazer até a página 31. Pessoal, 5 minutinhos eu vou começar a correção, tá?
2 minutinhos, gente. Vamos lá, gente? Todo mundo terminou? Faz um certinho aí com o dedinho para eu saber que a maioria acabou. Beleza. Então, vamos lá. Cuidados na hora da compra. Então, fala aqui dos alimentos, olhar a data de validade, observar a embalagem, não comprar produtos falsificados, comprar produtos que tenham o selo do Inmetro, pois são mais seguros, foram testados. Venda casada significa aquela venda de você pegar 2 produtos que não são o mesmo, 2 produtos diferentes e obrigar a compra dos 2 juntos, né? Isso é proibido. Gato por lebre, que é a questão das propagandas, né? As propagandas anunciadas de uma forma e o produto ser vendido, ser negociado de outra forma. Aí nós temos as regras e as informações sobre compra à distância, como que funciona o prazo de entrega, devolução, né? Todos os cuidados da compra à distância. Perceber se o site tem esse selo, pois é um site seguro. A nota ou cupom fiscal, você precisa exigir em todas as suas compras, pois isso comprova, né, que aquela compra ela é verdadeira e são pagos impostos com ela. O que acontece na troca, se o produto tem, ou o serviço tem algum defeito, os prazos para se reclamar. Desistência de compras, né, você pensou bem e quer desistir da compra, como que funciona. O órgão que nos defende em casos de problemas com compras de produtos ou serviços, que é o PROCON. Então, nós temos essas informações bem resumidas em uma linguagem bem mais simples. Então, agora aqui nós temos como se fossem probleminhas, né? Primeiro, Ana comprou um par de tênis e na semana seguinte, ao estreá-lo, a sola do calçado apresentou uma rachadura. Baseando-se no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, responda. Ela pode voltar à loja e solicitar a troca do calçado, gente? Sim ou não? Vamos, pessoal. Ela pode solicitar? Sim, ela pode. Sim. Em casos afirmativos, que argumento a Ana poderá usar para convencer o vendedor de que tem direito a trocar o produto? E aí? Senhora, posso Pedro falar? chegou com ele. Quem quer falar? A Sara. Vai, Sara Costa. Sara. Falar. Que a sola do sapato apresentou uma rachadura e o produto não veio com perfeição. Isso, só falta completar só uma coisinha, né? Ele não veio com perfeição, rachou com pouquíssimo tempo, e quando nós temos um bem durável, né? Ou seja, sem ser alimentos, um bem durável
que estraga, tá lá. Nós temos até 90 dias para ser trocado, tá? Tá lá em cima. Então, ele tem que trocar, se deu defeito, é até 90 dias para ser trocado, independente do que a loja fale. Como ela poderá provar que comprou esse tênis na loja, gente? Apresentando o quê? Pela nota ou Fiscal. Fiscal, exatamente, a nota ou cupom fiscal. Se na loja não houver outro par de tênis igual ao que a Ana comprou, o que ela pode propor para o vendedor? pedir Seu dinheiro reembolso. de volta? Tem duas. Pegar o dinheiro de volta ou... Pedir o abatimento Um abatimento do na outro compra de produto? outro produto. Exatamente, ou pedir o abatimento por um outro produto ou trocar por um de igual valor. Então, pedir o dinheiro de volta, abatimento em outro produto ou um de igual valor. No início do mês, Carlos comprou uma dúzia de latas de suco em supermercado. Depois de 45 dias, ao pegar a última lata, reparou que ela estava estufada. Localizou a data de validade e verificou que a bebida estava vencida há 10 dias. Então, olha só, no início do mês, o Carlos comprou uma dúzia de latas. Depois de 45 dias, quando ele pegou a última bebida, ele viu que estava estufada e que tinha vencido há 10 dias. Ele pode ir ao supermercado solicitar uma nova lata? Não, 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 por que ele não pode? porque o prazo de 30 dias porque já acabou. quem o verificou a prazo é data de 30 validade foi o dias. Carlos. O prazo do quê, Dani, que você falou? De O 30 prazo dias. de 30 30 dias acabou, né? 30 dias. Ele tem 30 dias para fazer essa solicitação de troca. Se ele não fizer em 30 dias, ele perdeu. Deixa eu só colocar a bateria no computador aqui, pessoal. Muito bem. Próxima questão. Então, é isso. Ele tem para bens não duráveis. São 30 dias o prazo de troca. E passou, né, desse dia. Passou desse tempo. Carlos pode alegar no supermercado que a bebida estava com a data de validade vencida? Ele pode alegar isso? Não, Não, Não. Por que ele não pode? porque ela venceu após o prazo de 30 dias. Isso, porque Pois quando ele na data comprou... da compra a realidade não estava vencida? Isso mesmo, Davi. Porque quando ele comprou, né, não estava vencido. Quando ele comprou, não estava vencido. Na data da compra, não estava vencido. Como que você vai querer trocar um produto que venceu na sua casa, né? Luísa viu no jornal do bairro uma propaganda de uma loja das redondezas que anunciava a venda de um aparelho eletrônico com 5 funções por um bom preço. Foi até a loja e comprou. Em casa, ao testá-lo, descobriu que ele tinha apenas 3 funções. Ela pode voltar à loja e fazer uma reclamação? Ela Sim. pode? Sim. Por quê? Sim. Pois Porque era uma a propaganda enganosa. Exatamente, ela foi vítima de uma propaganda enganosa. O que ela teria dito? O que ela teria direito de solicitar ao vendedor? Quais seriam os direitos dela? Pedir um produto com 5 funções ou pedir reembolso. Exatamente. Pedir um produto com 5 funções ou o reembolso, né? Eram as duas opções que ele tinha. E se esse produto com 5 funções fosse mais caro, né? Não interessa. Ele tem que dar para ela o produto que foi anunciado. Se o vendedor, aqui a letra B, se o vendedor argumentar que o aparelho com 5 funções custa mais caro do que o que ela comprou e que após a compra não há nada o que se fazer, Luísa pode tomar alguma providência? Sim. O Sim. que ela pode fazer? Ela pode denunciar. Pode fazer uma denunciar porque é reclamações, propaganda enganosa. pois foi vítima de propaganda enganosa. Isso. E para quem que ela pode reclamar?
No Procon. Procon? Exatamente, né? Então, ela pode fazer uma reclamação no Procon de que foi vítima de uma propaganda enganosa. Pedro comprou um celular em um site de vendas. Depois de 3 dias, descobriu que a marca do celular não era confiável. Ele foi pesquisar e descobriu. O aparelho costumava apresentar muitos problemas, segundo a sua pesquisa. Ele pode desistir da compra? Justifique a resposta. Sim. E aí, ele pode? Sim. Pois Porque ele ele tem tem 7 até dias 7 para dias desistir para do desistir da produto. Exatamente, porque ele tem o prazo de 7 dias para a desistência da compra. Suponha que Pedro decida usar o celular por 10 dias para verificar se ele funciona bem. E depois ele decide se compra ou não. Nesse caso, ele pode solicitar seu dinheiro de volta, mesmo que o aparelho não apresente nenhum defeito? Ele pode? Não, Não, por quê? porque o prazo máximo de 7 dias já teria vencido. Exatamente, porque o prazo máximo para fazer a desistência são de 7 dias. A não ser que o produto tenha algum problema, né? Aí até 90 dias se for um bem durável. E se o aparelho apresentar defeito nesses 10 dias, ele pode solicitar a troca por outra marca? Pode, gente? Sim. Sim, né? Ele pode solicitar, porque é um bem durável. Então, ele pode solicitar a troca ou até mesmo a devolução do seu dinheiro, né? Se tiver com problema. 2.5. Cecília examinou o cardápio de uma lanchonete e decidiu pedir um sanduíche, que custava exatamente a quantia que tinha na carteira. O atendente lhe disse que só vendia um sanduíche para quem também comprasse o suco. Nesse caso, teria de pagar mais alguns reais pela bebida. O que a lanchonete está propondo é permitido pelo código? É Não. permitido pelo código? Não é. Como se chama isso? Como se chama isso, gente? Gato por lebre? Isso é gato por lebre é o da propaganda enganosa. Ah, não, verdade, eu não confundi. Isso se chama Venda caçada? Venda casada. venda casada. Eu só vendo se você comprar os dois, senão eu não vendo, né? Então, é permitido pelo código? Não, porque ele está propondo uma venda casada. Suponha que o atendente argumente que a compra conjunta de um sanduíche e um suco saia mais barato do que a compra de cada um deles separado. Esse argumento justifica o que a lanchonete está impondo aos clientes? Esse argumento justifica? Não, a gente faz isso porque se você levar os dois sai mais barato. Por exemplo, o sanduíche é 7, o suco é 5. A gente vende os dois para você por 10. E aí, por ser mais em conta, a lanchonete está correta em obrigar a compra somente se forem os dois? Não. Não está correto, né? Então, o que a lanchonete está impondo aos clientes está correto? Não. Em que caso um argumento que pode justificar a imposição da lanchonete? Então, de que forma que a lanchonete ela poderia fazer essa propaganda da venda casada? Só se o quê? Só se o quê? Ele só pode fazer a venda a venda casada se o quê? Nesse caso. Se fosse um combo no cardápio? Como, Léo? Se fosse um combo e tivesse escrito no cardápio? Não. Por exemplo, vamos pensar no McDonald's, né? O McDonald's. Quando você vai no McDonald's, você pode ou comprar o combo, ou você pode comprar a batata frita separada, o sanduíche separado, o refrigerante separado. Você não pode fazer isso? Se você quiser só o refrigerante, você compra. Se você quiser só a batata, você compra. Se você quiser só o sanduíche, você compra também. Sim. Então, eles fazem a venda casada ou separada. É claro que a venda casada sai muito mais barato. Mas se você quiser comprar só a batata frita, você compra. Esse estabelecimento, ele está permitindo a Cecília a comprar apenas o sanduíche? Ele está permitindo? Não. Não está permitindo, né?
Só em que caso que esse estabelecimento poderia permitir essa venda casada? Lá em cima fala, gente, quando fala de venda casada. Se fosse um brinde, sei lá, tipo, pagasse... Exatamente. Basicamente, se fosse um brinde, o sanduíche custa R$5. Aí você leva junto um suco pelo mesmo valor, né? Ele não pode obrigar as pessoas a comprar duas coisas juntas, mesmo sendo mais barato, sem dar a opção de vender separadamente, tá? Então, não, né? A única coisa que justifica ter algo a mais é se o valor for o mesmo de apenas aquilo que eu quero comprar. Então, se eu quero comprar só o sanduíche, se eu levar o suco, vai ficar o mesmo valor. Então, não é permitido. Venda casada é proibido por lei, tá? Você já teve alguma experiência insatisfatória na compra de algum produto ou serviço, de modo que algum direito seu, como consumidor, tivesse sido desrespeitado? Na ocasião, você conseguiu resolver o problema? Se isso ocorresse hoje, você conseguiria intervir? E aí, alguém tem algum caso que poderia contar? Que foi lesado? Ou alguém da família? Ninguém, nossa, quando é na sala de aula essa questão, todo mundo quer falar. É uma questão pessoal. Sim, Sara. Eu tenho uma que aconteceu no mercado. Pode falar. Pode contar. Eu era criança ainda, né? Mas meu pai foi comprar Danone, aqueles de chocolate, e não tinha validade. Não aparecia nem quando foi fabricado e nem quando ia coisar. Aí eu e minha irmã comemos e a gente passou mal. E eles não fizeram nada. Reclamamos na empresa, mas ninguém fez nada. Até na empresa do Danone, vocês reclamaram? Sim. E não fez nada. Vocês poderiam, né, ter procurado o Procon. Porque nesse caso, na verdade, quem está errado é o mercado, né? Não é a empresa, porque a empresa que vendeu Danone, ela vendeu e foi responsabilidade do... Com certeza o mercado não comprou vencido, a não ser que o mercado tenha comprado vencido, ele tem como provar isso. Mas nesse caso a responsabilidade é o mercado. Quem vocês deveriam processar, né, nesse caso, seria o mercado, o supermercado é que está errado. Sim. Mais alguém, gente, tem alguma coisa para compartilhar? Alguma história? Teve uma vez que meu pai comprou uma carne e daí ela veio estragada. Aí a gente ligou lá na loja e eles não fizeram nada. Aí meu pai ligou no Procon e daí eles vieram entregar uma carne novinha. Olha só, tá vendo? Tá vendo? Só a gente às vezes pensa, é uma coisa pequena, deixa pra lá, custou só tantos reais. Mas se você vai atrás, né? Uma coisa que acontece muito que as pessoas não sabem, quando cai a energia, e aí os equipamentos da nossa casa queimam, né? Nós temos direito da reposição daquele equipamento pela companhia de energia. Então, você liga na companhia de energia, passa o que aconteceu, faz um relato, eles pedem para você fazer 3 orçamentos de conserto, você tem que ir em 3 lugares ver quanto custa para consertar aquilo, e aí ou eles pagam um conserto ou eles dão um novo. Normalmente eles dão um novo. Então, a gente às vezes não sabe dos nossos direitos, ou pior, sabe e deixa para lá, não corre atrás, né? Doutora, eles podem fazer isso mesmo sem ter, como é o nome? Seguro? A companhia de energia? Sim, eles têm que pagar. Se houver oscilação de energia, sabe aquele negócio de acaba a energia, volta a energia, oscilação de energia, se o seu equipamento for queimado nessa oscilação de energia, eles têm que te reembolsar o conserto do equipamento ou te dar um equipamento novo. Eu conheço muitas pessoas que foram atrás disso e tiveram seu equipamento novo. Certo, gente? Escrevam aí no final da página, corrigido oralmente,
27/5. Ontem eu mandei para vocês um comunicado falando sobre duas coisas. Falando primeiro sobre o livro literário de vocês, que este bimestre é o Código de Camões, tá? Então, só para relembrar, a semana que vem vocês farão uma atividade avaliativa no Moodle sobre o livro do bimestre anterior, Éramos 6, tá? Então, em vez de vocês fazerem a atividade gramatical da apostila, vai ser sobre o Éramos 6. Então, vocês vão fazer a atividade a semana que vem. E na última semana de julho, que se não me engano é lá pelo dia 15, 10, vocês irão fazer a deste livro literário, Código de Camões, tá? Então, é isso que tem no comunicado de ontem e também avisando que nós não faremos redação bimestral esse bimestre, ok? Eu também coloquei o gabarito da P2 lá, então vocês deem uma olhadinha. Nós só podemos liberar os gabaritos naquelas datas que a Márcia colocou para vocês, aquele calendáriozinho que ela fez. Então, por quê? Porque a gente tem que esperar todo mundo fazer para depois liberar, tá? Então, é isso, gente. Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Tudo tranquilo? Tudo certo, gente? Sim. Então, tá bom. Então, na sexta-feira a gente continua, tá? Façam aí as tarefas conforme aparecerem as casinhas. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me procurar no Agenda Edu. Tá bom, gente? Tá bom. Então, fiquem com Deus. Você também. E boa quarta e quinta-feira para vocês. Tchau, gente. Se cuidem. Tchau.